Estamos apresentando mais um subsídio bíblico doutrinário do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Autenticidade e Paciência. Nós já estamos na reta final do nosso primeiro trimestre de 2025. Logo mais teremos uma lição maravilhosa, cheia de novidades. Estudaremos sobre o nosso herói Davi, né, nosso pastor de ovelhas, que tem muito testemunho para dar para nós através da sua vida, da sua lição de vida. E essa semana nós estaremos focando aqui no livro ainda de Tiago, né? E vamos estudar a paciência, essa virtude que nós precisamos desenvolver a cada dia e também ensinar os nossos jovens a desenvolver essa virtude, essa habilidade vinda do Senhor. Nosso texto principal está localizado em Salmos 40, verso 1, que nos diz o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Nossa leitura em classe está localizada no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 12, que vai falar sobre a paciência. Você pode realizar essa leitura alternada ou coletiva. E os nossos objetivos para esta lição são os seguintes: conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e mostrar a diferença entre paciência e imediatismo. É isso aí, nós vamos ter como objetivos esses elementos aqui. E os nossos tópicos são: 1. Os males da impaciência. 2. Os benefícios da paciência. E 3. Paciência e imediatismo. Então, essa lição, professor, é uma lição muito importante, né? Que deve ser trabalhada, assim como todos os outros tópicos que vem sendo desenvolvido, porque ela é uma lição que ela trabalha o caráter cristão do nosso aluno da EBD, né? Ela trabalha, você pode ver que tem vários elementos aqui, se nós olharmos que nós já vemos trabalhando ao longo do trimestre, né? Falando sobre a parcialidade, a fé, a linguagem do jovem, as paixões desse mundo, julgamento, riquezas. Então, muitas questões voltadas para a formação desse caráter e também reafirmação através da palavra do Senhor. E aí, essa semana, é muito importante essa lição, né, vir à tona, porque nós estamos no mundo, vivendo num mundo de muita ansiedade, né? Nós temos jovens, inclusive dentro da igreja, não é algo assim que os nossos jovens estão imunes, não é isso, né? Nós temos jovens, incluindo nossos alunos, alguns deles, que sofrem de processos de ansiedade. E o que seria essa ansiedade, né, que tem consumido o mundo? É exatamente a incapacidade de esperar, de ter paciência. Então, nós vamos tratar hoje de uma virtude essencial para a felicidade, para a fé cristã, né? E aí, ele traz aqui no tópico 1, o autor, a frustração e a ansiedade, né? Vai trazendo aqui essa análise no livro de Tiago, falando sobre a necessidade de ser paciente, né? E falando que, por vezes, essa falta de paciência, ela gera a frustração, e a frustração acaba por deixar muitas pessoas sem esperar no Senhor, tomar decisões precipitadas para acelerar processos e, por vezes, incorrem em cair, né, em tentações ou acontecer de praticar coisas que não são do agrado do Senhor, porque tomaram à frente as rédeas de fazer algo que não era da parte do Senhor. Então é importante que o professor trabalhe essas questões iniciais. Mas, bem inicialmente falando, seria interessante o professor trabalhar o conceito de paciência, né? Escutar e dizer, né, para os seus alunos, escutar o que eles pensam sobre a paciência, é uma das sugestões aqui da lição, e também trazer para eles que paciência tem a ver com pacífico, com paz, ou seja, você tem paz naquilo que você está esperando. Então, a paciência, ela também faz parte desse processo. E dizer que essa etimologia dessa palavra, ela contribui para nós compreendermos o seu sentido, não só na sua fé cristã, mas também na nossa vida secular.
né? E aqui o autor diz, né, que além da frustração e ansiedade causadas pela impaciência podem afetar a nossa saúde mental e emocional, e digo mais, espiritual, porque a impaciência ou a falta de paciência, ela também revela em nós a falta de confiança em Deus. Porque nós estamos impacientes naquilo que Deus pode fazer em seu tempo, né? No Kairos, naquilo que é tempo oportuno, momento certo, correto. E nós focamos no Cronos, que é o nosso tempo, o hoje, o agora, aquilo que eu quero. E por isso que esse imediatismo exacerbado tem tomado conta de muitos jovens, né? Então é importante que o professor, ele trabalhe isso com seus jovens, né? E aí, ele fala no subtópico 2 um ponto muito importante, que são as relações deterioradas. E aí tem um ponto bem central aqui que eu quero discutir, que é exatamente essa falta de compreensão gerada pela falta de paciência. Paciência com quem? Paciência com o outro, paciência com o outrem, né? A falta de alteridade, né? E aí acontece que muitos relacionamentos não têm a paciência. E aí nós podemos dizer que alguns jovens iniciam processos, né, de namoros cristãos, que é muito comum, né, nessa idade, e por não ter a paciência de desfrutar daquele momento, queimam etapas, pulam etapas ou ainda não concretizam etapas porque não tem a paciência de esperar aquilo que está por vir, né? De desenvolver. É semelhante ao processo de plantar. Então, quando eu planto a semente, eu preciso dar tempo para que ela brote naquela terra, germine e assim cresça suas folhagens e posteriormente seus frutos. Não é um processo assim fácil, porque precisa estar, além de esperar, tem que aguar, tem que cultivar, e é um processo que vai trazendo também uma maturidade, mas muita gente não quer esperar. Então é importante que o professor relate para os seus estudantes, para os seus alunos, que isso também pode afetar os relacionamentos. Pelo fato de eu não querer esperar o outro, por eu não ter paciência, por não ouvir, por não ter empatia. Isso vai fazer com que gere ressentimentos e distanciamento emocional. Então o apóstolo Tiago, ele enfatiza essa importância de tratarmos uns aos outros com amor, né? Ele vai aqui no livro, na leitura em classe, ele diz, né? Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E ele diz, meus irmãos, tomai como exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então ele diz, olha, não vos queixeis uns contra os outros. E observai os exemplos de fé e paciência dos heróis, né, dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, muitas lições nós temos a partir desses profetas, a partir desses heróis que tiveram condições de esperar pacientemente e o Senhor se inclinar, como diz o salmista, né, àquele clamor. Então é importante dizer. E outra questão também é que esses relacionamentos que são deteriorados a partir dessa constante necessidade de imediatismo, que nós vamos falar mais adiante, ela frustra as pessoas, porque elas não têm capacidade de esperar processos, né? Há uma frase muito comum que ela é divulgada hoje, que eu concordo muito, que ela circula por aí, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. E suportar processos, né, da parte de Deus, fala exatamente sobre a paciência, porque a paciência é uma virtude. No livro de Romanos, né, nós temos aqui o livro de Romanos, capítulo 5, vou deixar aqui como subsídio, ele diz assim, e não, o 5:3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele fala de processo.
Ele fala de processo. Ele diz que a tribulação, ela produz a paciência, né? A paciência. E a paciência, ela produz a experiência. Porque quando nós estamos esperando, nós conseguimos entender que não é o momento de receber aquilo, e sim um momento de amadurecer ao longo desse processo. E por isso que diz que a experiência produz a esperança. Então, quando eu tenho paciência e estou na minha maturidade esperando algo chegar, eu não sou decepcionado. É isso que a Bíblia diz. A esperança não nos deixa decepcionados, ou seja, não traz confusão, não deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse processo que o apóstolo Paulo ele descreve aqui, ele é muito importante para que os jovens compreendam que não é só, tenha paciência, não é um clique, é preciso ser gerada essa paciência. E é tanto que no livro de Gálatas 5:22, né, nós vamos ter as virtudes do Espírito, e diz que a paciência, que em algumas versões traduz como longanimidade, ela é uma virtude que nós precisamos desenvolver. E aí é muito importante dizer, não é Deus que vai dar paciência, é nós que vamos desenvolver. E Deus não vai nos decepcionar, é isso que está dizendo as Escrituras. Então Deus não vai nos dar algo que nós podemos desenvolver. Deus ele faz o impossível, mas o possível somos nós que temos que fazer. Então é importante ressaltar para os jovens que a paciência é processo. Eu preciso gerar a paciência e por vezes essa paciência é gerada pela tribulação, que vai gerar em nós essa paciência, que vai gerar as experiências, que vai gerar a esperança, e nós não seremos decepcionados. Então, esse é um ponto crucial aqui nesse primeiro tópico que o professor deve trabalhar, né, com os seus alunos. No nosso tópico 2, os benefícios da paciência. E aí o apóstolo Tiago vai falar aqui que no capítulo 5, e ele encoraja os crentes a serem pacientes e fortalecer. Vamos ler esse versículo aqui. É o 8. O 5 e o 8, que diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. E aí, é bem interessante esse fortalecer o coração, porque, por vezes, quem está no processo de espera, de gestação dessa paciência, de processo, pode se encontrar sem forças. E aí isso também é provado aqui no livro do apóstolo Paulo, né? Ele traz aqui uma alusão, no livro de Efésios, né? Que ele diz aqui que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos a seu tempo, né, nós teremos recompensa. Então, o que acontece? Por vezes, nós estamos desenvolvendo a paciência naquele processo divino e também no processo pessoal, eu com Deus, né? Mas o que acontece é que, por vezes, eu posso desfalecer, eu posso perder, né, a esperança, né? Porque é um processo difícil. Aí ele diz: a paciência nos ajuda a desenvolver um caráter robusto e fé inabalável. A prática da calma da mansidão é uma forma de disciplina espiritual que nos molda e nos prepara para os desafios da vida com sabedoria e resiliência. E mais adiante o autor diz: essa relação mais íntima fortalece nossa fé e capacita para enfrentar provações com uma perspectiva divina. E aí, mais uma vez, traz aqui à tona que a paciência, ela é processo. E aqui, ela traz os benefícios. Então, quando eu espero, eu tenho benefícios gerados a partir dessa paciência. Os relacionamentos saudáveis, né? Por quê? Porque promove esse respeito, esse amor, essa compreensão, fortalece os laços interpessoais. E aqui tem um ponto que eu gostaria de tocar, que é o ponto dos relacionamentos amorosos dos nossos jovens, né? Então, jovens que estão em processo de namoro, em processo de noivado, que é muito comum nessa faixa etária, é importante que o professor enfatize. A paciência vai definir, inclusive, o futuro
desses jovens. Porque quando eu tenho em amor e paciência de esperar o momento certo, estar ali com o outro, estar escutando, estar aprendendo e não pular e queimar etapas, eu também estou construindo um relacionamento saudável. Porque eu esperei por aquela pessoa, não apressou os passos, não fez aquilo que era do agrado do Senhor, mas ele esperou e o Senhor abençoou aquela união. Então é importante também dizer, a paciência também é gerada aí, né? O fato de um jovem iniciar um relacionamento de 1, 2, 3, 4, 5 anos com uma jovem ou com um jovem e eles se programarem dentro desse tempo para conversarem, para se conhecerem, para de fato descobrir se aquela pessoa é ou não da parte do Senhor para sua vida e aí tomar decisões. Todo esse processo, ele exige muita paciência. E essa paciência, se ela é desfrutada entre os dois, geralmente dá certo, porque houve um processo de empatia, como a gente mencionou no versículo, no tópico anterior, e permite resolver os conflitos de maneira mais eficaz. Então, quando nós estamos de cabeça quente, né, a paciência ela é curta. Nós não temos tempo de raciocinar, de pensar numa resposta, ou nós agimos pelo instinto, pelo impulso, muitas vezes dominados pela raiva, pela emoção do momento, e nós tomamos decisões precipitadas. Mas quando nós exercemos a paciência, nós aprendemos a refletir sobre as nossas ações. Nós paramos e pensamos, o que isso vai me causar? Onde isso vai chegar? E aí ela também gera a paz interior, né? Aí por isso que está dizendo aqui, paz. Paciência, vem do mesmo radical de pacífico, certo? Paciente. Daquilo que se espera com tranquilidade e confiança. E aí é muito interessante que esse segundo tópico ele vai tratar isso. E dentre esses benefícios, o professor deve focar exatamente nesse relacionamento. Isso é uma opinião minha, aqui a lição não diz, né? Mas eu acho que dá para focar nessa questão dos relacionamentos e também na vida espiritual, né? Porque ele vai enfrentar batalhas espirituais ao longo desse processo. E por fim, nosso tópico 3, paciência e imediatismo. Nossa cultura atual é a cultura do imediatismo. Tudo para já, tudo para ontem e não há mais tempo de desenvolver processos. Isso é prejudicial. Ele diz, esse constante desejo por resultados instantâneos contrasta diretamente com a paciência bíblica que nos chama a esperar o tempo de Deus. A sociedade moderna muitas vezes nos condiciona a esperar gratificação imediata, o que pode ser espiritualmente prejudicial. Então, esse imediatismo ele tem tomado conta. A gente quer fazer cursos cada vez mais rápido e às vezes há um grande número de jovens com diplomas em mãos, mas jovens que não têm ainda uma experiência de mercado, não têm uma sólida construção. Por quê? Porque por vezes acha que eu vou fazer um curso aqui rápido em 1 ano, 2, e eu já estou apto, Mas se não houver o tempo de maturação como pessoa e como profissional para entrar naquela área, por exemplo, pode acontecer de não haver o desenvolvimento dessa virtude, né? E aí o que ocorre? Não vai resolver de forma eficiente, não vai trazer ali todo o processo que eu esperava ter para a minha vida, para o meu currículo. Então é importante demais estarmos, sabe, a par disso aqui e trazer para os nossos jovens. E ele diz, Tiago nos desafia a resistir a essa pressão cultural e cultivar a paciência enquanto fruto do Espírito. Então em Gálatas 5:22 ele traz a paciência como fruto do Espírito e é dever nosso desenvolver. Não é Deus que dá como dom, e sim nós quem desenvolvemos. E aí, para finalizar, ele vai falando que a espera não é um tempo perdido, mas um período de preparação e amadurecimento. Por quê? Porque esse é um processo que vai fortalecer a nossa fé. É tanto que o salmista diz aqui no início, no Salmo 40, ele diz, né? Esperei com paciência no Senhor. E qual é a consequência disso? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando se espera com paciência, porque é possível esperar sem paciência. Então, esperar com paciência, esperar de forma tranquila, esperar com paz.
com paz. É por isso que no livro também de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer, mas a paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque a paz, ela guarda, ela preserva os nossos sentimentos. O sentimento de precipitação, de angústia, de ansiedade. Então, a paciência, ela faz tudo isso. E agora nós queremos divulgar o nosso Momento EBD. Caro professor, nós temos aí uma lição que está para se iniciar no próximo trimestre, né? A lição que fala sobre Davi. É uma lição muito discutida, inclusive fizemos um momento de análise do trimestre, onde preparamos alguns tópicos para serem apresentados, né, para os professores. E essa lição é muito importante, porque ela traz os erros e acertos de Davi e deve ser divulgada entre os jovens, né? Então aproveite esse momento na sua congregação para fazer a divulgação, convidar os novos alunos, convidar aqueles alunos que porventura não estão mais frequentando a EBD a participarem desse grande momento que é a nossa EBD. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. E agora nós temos aqui algumas dicas pedagógicas, né? O professor, ele pode realizar a orientação pedagógica que nós temos aqui da página 84, que é trazer essa discussão do conceito de paciência, né? Começar perguntando aos seus jovens, aos seus alunos o que é paciência e trazer a discussão para o cerne da etimologia da palavra, como nós sugerimos aqui também na parte doutrinária, fazer esse alinhamento. E também a nível, né, mais dinâmico. Aí a gente tem uma sugestão. O professor pode trazer várias palavras sinônimas, né, de paciência, como paciência, perseverança, longanimidade, tranquilidade, e trazer essas palavras para que eles consigam trazer exemplos bíblicos de pessoas que tiveram o exercício da paciência atrelado àquelas palavras ali. Porque, por exemplo, nem todas estão explícitas com a palavra paciência, mas estão com a longanimidade, estão com a perseverança, outros estão com a tranquilidade, e eles podem elencar e fazer essa comparação. Então, essa dica, ela vai ajudar a memorizar, né, a questão do conceito de paciência, tá certo? Para os estudantes, e aí você pode levar para a sala, e se você não quiser fazer nos papéis anotados, você pode colocar no quadro, porque alguns professores têm quadro branco em sala, e pode colocar ali várias palavras sinônimas que estão dentro do mesmo campo semântico, e que ele vai poder fazer associações com personagens bíblicos. Então, essa dica aí é uma dica que pode dinamizar um pouco mais a aula, né? Sabendo que nós temos tão pouco tempo para discorrer o conteúdo. Então foram essas nossas dicas didático-pedagógicas, de doutrinário do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.